Hoje nós vamos falar sobre a arte da escolha, que é tema de um best-seller que está sendo lançado no Brasil, traduzido hoje. E para representar a autora do livro, a China Iyengar, é isso mesmo? Iyengar? China Iyengar. China Iyengar. Estamos aqui recebendo a Glaucia, que já começou me ajudando aqui, né, Glaucia? Bom dia, Carol. Eu imaginei que era uma senhora que viria, e tão jovem, pois ela é diretora da editora Unicult. E Alice Nogueira, pesquisadora, e também professora, que também é mestre em administração pela UFMG, professora universitária, e aí pesquisadora da Fundação João Pinheiro. Alice é autora de vários livros e da tese sobre chefia feminina, encantos e desencantos, e vai falar sobre as escolhas da mulher e do mundo corporativo. Antes de tudo, eu queria só interromper e falar que na próxima viagem à Índia, você vai para poder a pronúncia ali do nome. É verdade, da autora do livro Arte da Escolha. Bora lá. É isso aí, sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Até antes da gente começar a falar desse livro, que nome interessante esse livro da senhora. Encantos e Desencantos, chefia feminina. Exatamente. Eu desenvolvi o meu trabalho de monografia para a tese de mestrado e fiz um trabalho sobre a mulher no cargo de comando no setor público mineiro. Isso foi em 85. E foi exatamente aí que despertou o tema escolha, Porque a escolha profissional da mulher, é muito historicamente muito complexa, Então eu desenvolver esse trabalho, foi muito interessante e foi por isso que Glaucia teve a gentileza de me convidar para conversar aqui sobre escolhas, Que é um tema tão instigante, Todos nós temos que fazer escolha desde a hora que a gente acorda até a hora que dorme, desde que nasce até que morre, então escolha nós temos que aprender mesmo a escolher, Quanto ao livro da senhora, ainda assim, já é um livro de vanguarda, de 85, A monografia foi em 85 e, inclusive, é até interessante, eu tive dificuldade de achar mulheres em cargo de chefia naquela época. Olha! E hoje nós temos... O que eu quero perguntar é exatamente isso. Hoje a senhora vê num cargo público de chefia Dilma Rousseff. Exatamente. Realmente, a trajetória da mulher foi galopante nesse final de século nossa, Mas acho que nós ainda temos muito a caminhar, viu? Ainda tem muita coisa? Tem, Mas os desencantos? E os desencantos? Tem sido maiores ou não? Essa balança aí, como que tá? Olha, é complexa a pergunta, Mas eu acho que em termos de encantos, a gente tem mais encantos do que desencantos, Basta você ter um olhar mais amoroso para a vida, Olhar um céu, um sorriso. A sensibilidade da mulher ajuda, não ajuda? Ajuda, claro, com certeza, E importante é exatamente isso, é a gente tá disposto a ter uma vida melhor, Eu acho que o tema da autora aí é exatamente esse, Você escolher para ter uma vida cada vez melhor, Eu acho que às vezes a maior dificuldade das escolhas, não sei a senhora como a escritora vai poder compartilhar, às vezes é você manter o equilíbrio. Você escolher algo não quer dizer que você tem que abandonar todos os outros. Então, acho que essa manutenção de equilíbrio que é o mais difícil, não é? Mas você tocou num ponto aí muito importante, porque toda escolha implica numa perda, Se você escolhe A, você deixa B. Então, realmente, você tem que trabalhar um pouco isso, no sentido de você conviver com isso, de você... No caso mesmo que nós começamos a conversar sobre a chefia feminina, a mulher que começou na vida profissional, ela tem que fazer uma certa opção, De deixar, às vezes deixa abrir mão de alguma coisa. Então, eu acho que o maior problema da escolha, se é que a gente pode falar alguma coisa, é exatamente aquilo que você abre mão, Se você escolhe uma coisa e perde outras. Mas nós estamos vivendo num tempo de uma geração egoísta e que necessariamente não quer abrir mão de nada. E isso vem já de berço, da nossa cultura, das coisas como são ensinadas. E aí, o livro trata de perguntas que levam essas escolhas, que facilitam essas escolhas, Glaucia? E como fazer as escolhas, Como tomar decisões, São os pontos cruciais que levam à tomada de decisão. A China Iyengar é uma das maiores especialistas no tema, Ela é economista e psicóloga, também é professora da Columbia University. O livro é finalista do prêmio
livro de negócios do ano, do Financial Times e Goldman Sachs, né? E também ganhou o Action Business Awards. Esse livro ele foi traduzido em 13 Ele foi países. traduzido em 13 países e agora chega em português ao Brasil pelo selo Unicult, né? Em português. Eu fiquei até pensando, tem tem perguntas instigantes no próprio livro, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho aqui. Tem uma delas que fala o seguinte: será que o desejo de escolher é inato ou criado pela cultura? Então, ela mesma tem uma história, né, a contar sobre isso. Apesar da tese acadêmica dela, o que é interessante no livro são as escolhas da vida dela, né? E como ela foi influenciada pela cultura. A Tina é filha de indianos, que foi criada nos Estados Unidos, né? E nasceu no Canadá também. Então, hoje mora nos Estados Unidos, é casada, tem um filho, Garud. E ela, quando era pequena, ela teve uma doença degenerativa que a tornou cega. Então, é uma visão, né, a mais, porque ela tem uma visão das outras pessoas também, né, que influenciaram também nas escolhas de vida dela. É um livro muito interessante, eu acho que é um tema importantíssimo, que todos nós, a todo momento, temos que tomar decisões, né, Alice? Com certeza. Até a didática dele, por ser voltados por essas perguntas e respostas, já facilita um pouco a vida do leitor, né, estimulando também a curiosidade. É algo mais didático, bem pedagógico também, não é isso? Sim, também a partir de uma experiência que ela fez, né, com pessoas de vários países também, ela traz isso para a nossa cultura, para a cultura de vários países, e você vai refletir sobre isso, né? Por exemplo, em um momento ela fala sobre como é difícil escolher quando temos muitas opções, né? Em um momento ela dá um exemplo, por exemplo, você vai a um supermercado e aquela gama de tipos de geleias, né? O que ia ser coisa boa vira um problema. Vira um problema, né? Então, como você faz as suas escolhas, né? O que te influencia nisso? E eu até fiquei observando, ela também trabalha um pouco, porque que às vezes nós escolhemos contra os nossos melhores interesses. Isso é algo meio contraditório, né, Alice? Aí ela deve ter se embasado na formação dela de psicóloga, né? Porque, segundo Freud, toda a teoria psicanalítica, a questão do desejo é a nossa grande questão, né? Qual é realmente o nosso desejo, mal, né? Desejo é mal, né? Não necessariamente, né? Não, mas na teoria de Freud, sim. Bom, eu não sou versada nesse assunto, mas eu digo assim, a ideia, né, de clarear o desejo da gente é a nossa tarefa. Então, o que acontece? Muitas vezes você acha que você está querendo uma coisa, faz aquilo e realmente não é aquilo que vai ao encontro do seu real desejo, que a gente vai pesquisando cada vez em níveis mais profundos, né? Então, realmente, eu acho que ela deve aí ter embasado nessa experiência dela, né, Glaucia, como psicóloga, porque ela, não, como economista, ela faz todo o arcabouço do processo de tomada de decisão, né, em termos de probabilidade e tudo, e tem essa grande contribuição no sentido dessa questão mesmo psicológica, né, da pessoa. E quando a gente fala naquela máxima assim, nós somos produtos das nossas escolhas, essa é uma máxima verdadeira? Pensando aí nas escolhas que a gente faz, como a Alice disse, né? Do nascer ao morrer, do deitar, do levantar ao deitar. Nós somos produtos das nossas escolhas? Eu acho que sim, né? Porque, por exemplo, o fato de eu estar aqui ao lado de Glaucia, uma série de escolhas me colocaram aqui nesse espaço, né? E o livro ele trata assim alguma coisa assim direta, assim, por exemplo, no caso da frustração por escolhas erradas? Sim, também trata disso. Ela cita alguns casos, né, também. E você também pode ser, né, testado com esses casos, né? Ela te instiga a refletir, né, qual a escolha que você tomaria em vários casos que ela cita. Casos médicos, ela trabalha, né, vários tipos de assuntos aqui. Glaucia, eu queria que você, né, convidasse para a gente fechar o nosso bate-papo aqui para esse evento de lançamento aqui do livro A Arte da Escolha. Tem várias Então, pré-leituras, o evento dia, o acontece local. hoje de 19 às 21 horas na FINAC. E temos a Valéria Guimarães, que é psicanalista e mediadora do debate, Alice Nogueira, professora pesquisadora,
E Flávia Freitas, que ganhou o prêmio Bom Exemplo, né? Também em 2014, jornalista. Temos da área da música, representado pelo Gilvan de Oliveira, o Paulo Leite, sociólogo e jornalista, e o Dr. Bruno Queiroz, que vai falar também das escolhas dele, né? Como influenciou a profissão dele também. Isso. Então, hoje na FENAC é no BH Shopping, BH é isso? Shopping, Entrada franca, entrada gratuita. Entrada 19 gratuita. às 21 horas. Vai ser um bate-papo também muito informal, muito Com bacana, certeza. sobre o tema escolhas e tomadas de decisão. Com certeza. Queremos Muito agradecer. obrigada, Muito Carol. obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada a Sérgio. Alice, você. Glaucia, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Eu agradeço.